Eleições 2016 em pauta no RDTV. Nós vamos falar sobre a disputa municipal em São Caetano do Sul. Temos o prazer de receber nos estúdios do RDTV o vereador Fábio Palácio, do PR, que é pré-candidato a prefeito de São Caetano. Ô Fábio, tudo bem? Bem-vindo ao RDTV, como vai? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre São Caetano e parabenizando aí todos aqueles que estão interessados em conhecer um pouco mais da realidade das cidades do ABC através do programa de vocês. Fábio Palácio, que está no terceiro mandato como vereador e agora decidiu disputar o comando do Palácio da Cerâmica. Por que essa decisão, Fábio, de, neste ano, tentar aí ser eleito prefeito de São Caetano do Sul? Olha, eu estou na política há 20 anos em São Caetano. Então eu iniciei lá atrás com o Tortorello, quando eu fui candidato a primeira vez em 1996. Acompanhei 2 mandatos do ex-prefeito Tortorello, um trabalhando com ele na administração, outro como vereador no último mandato dele. E de lá para cá, de 15 anos para cá, mais ou menos, quando ele faleceu e passou a administração para o ex-prefeito, a cidade perdeu qualidade de vida. Aos poucos a cidade foi perdendo essa qualidade, as indústrias foram indo embora, há uma baixa nos empregos, a gente percebe que a população se entristece hoje em viver em São Caetano. São Caetano é uma cidade diferenciada exatamente pela arrecadação que tem, é uma arrecadação muito mais alta do que os municípios no entorno de São Caetano, no restante do grande ABC. Nós estamos entre as 10 maiores arrecadações per capita do país, e isso reflete no dia a dia da cidade. Porém, a própria população entende que nós, com essa mesma pujança que temos, já fomos muito melhores no passado do que somos hoje. Você sai nas ruas e faz uma pergunta simples na porta de qualquer morador de São Caetano. Quando é que você preferia São Caetano? A São Caetano de antigamente, do final do século passado, ou a São Caetano de agora? As pessoas respondem pontualmente. Eu preferia a São Caetano de Tortorello. E é com essa visão que quando eu vejo a situação da cidade se polarizando entre 2 candidaturas, exatamente os 2 nomes que administraram a cidade nessa geração pós-Tortorello e que foram responsáveis pela queda da qualidade de vida do morador de São Caetano, que eu percebo que a minha experiência de 20 anos de vida pública, de 3 mandatos como vereador, precisa ser colocado à prova, entendendo que há um projeto novo, há um projeto diferente, há uma maneira diferente de fazer a gestão da cidade que permita que a gente possa recuperar essa qualidade de vida perdida nos últimos 12 anos. Agora, como quebrar essa polarização que você citou? Porque até o momento, pelo menos as pesquisas que foram divulgadas mostram Auríquio e Pinheiro na dianteira. Como é possível emplacar uma terceira via? Você que se coloca como essa terceira via, dá para fazer isso ainda mais numa campanha que vai ser mais curta, como vai ser neste ano? Olha, ao mesmo tempo que, aparentemente pelas pesquisas, há uma polarização entre estas 2 candidaturas, você também pega pelas mesmas pesquisas e percebe que há um índice muito grande de pessoas que ainda estão indecisos. A última pesquisa que foi divulgada, que foi uma pesquisa do Vox Populi, na espontânea, havia 57% de indecisos. Na estimulada, mais de 40% de indecisos. É mais do que suficiente para decidir uma eleição. Para decidir uma eleição. Então, a partir do momento que você percebe que grande parte da população que responde a estas pesquisas conhece as 2 principais candidaturas, se a gente pode dizer como principais, porque neste momento tendem a uma polarização. E mesmo assim não escolhem nenhum dos 2 candidatos, há a percepção de que a população aguarda uma nova opção, aguarda uma solução para que ela possa ter como caminho para que ela evite a polarização. A quantidade de indecisos e pessoas que não escolhem uma candidatura hoje é o maior sinalizador que a população não deseja esta polarização. Qual o principal gargalo da atual gestão, na sua avaliação, Paulo Pinheiro? O que você acha que precisa mais mudar em um eventual governo Fábio Palácio? Olha, atualmente nós temos um inchaço da máquina muito grande. Há muita gente trabalhando. No final da gestão Tortorello, havia 4.000 funcionários públicos. Hoje nós estamos batendo já na casa de 8.500 funcionários públicos. Se a gente comparar de forma per capita com o restante do ABC todo, nós temos um número extremamente absurdo para uma cidade de 14 quilômetros quadrados, com 100% de água, de esgoto, de iluminação pública, de asfalto.
em que pese uma necessidade de uma qualidade de serviço público melhor, exatamente em virtude do seu orçamento, mas que tem uma máquina inchada. E aí você vê que o funcionário público de São Caetano reclama, e com razão, de uma não valorização. Há uma ausência de um plano de carreira, há uma desvalorização do funcionário em vários segmentos, em várias categorias dentro do funcionalismo público. Eles ganham um salário inferior à média do ABC. E se a gente tem uma cidade rica e um funcionalismo trabalhando com um salário pequeno, uma máquina inchada, significa que tem muita gente lá que está ganhando muito e fazendo pouco. E muita gente fazendo muito e ganhando pouco. O principal problema dessa gestão é o inchaço da máquina pública. E a maneira como nós enxergamos que a prefeitura tem que ser gerida é através de um choque de gestão, de enxugamento dessa máquina, prestigiando aqueles que trabalham e têm que ganhar um salário melhor, porque se dedicam e fazem essa cidade acontecer. Mas a gente precisa fazer o dinheiro da cidade chegar na cidade. Nós precisamos fazer o dinheiro da saúde chegar na saúde. Nós precisamos fazer o dinheiro da educação chegar na educação. Porque se nós temos uma das educações, nós temos 268 milhões de reais gastos o ano passado com educação, para 20 mil alunos na rede municipal de ensino. Isso dá R$ 1.100 por aluno por mês. É o preço de uma escola particular. E o nosso professor em São Caetano tem um dos piores salários no ABC. O dinheiro da educação não está sendo investido naquilo que dá resultado na educação. O dinheiro não está chegando na ponta que precisa. Então, o grande problema desta gestão é a forma de encaminhamento dos recursos. Nós entendemos que inchaço da máquina pública e contratos desnecessários em vários setores da administração fazem com que a população não tenha um serviço de qualidade e o dinheiro da cidade acaba saindo pelo ladrão. Falta, na verdade, gestão nessa cidade, gestão em São Caetano, desde os últimos 3 anos e meio aí de administração. Ora, vereador, o senhor aponta problemas nessa gestão, na gestão anterior também de José Auríquio Júnior, mas o senhor foi vice-líder do governo Auríquio durante um tempo na Câmara, né? Sim. É possível ser adversário de Auríquio, tendo defendido este governo quando era vereador durante um tempo na Câmara? O senhor defendeu esse governo durante um tempo, né? Como é que o senhor vê essa questão? Por que agora o senhor é adversário de Auríquio e defendeu este governo lá atrás? Olha, é só pegar todo o meu histórico de pronunciamentos na Câmara e o meu histórico de votação na Câmara. Vocês puxam a minha linha do tempo no Facebook e vejam os meus posicionamentos. Em vários momentos da gestão Auríquio, eu fui extremamente crítico à forma como estava sendo conduzida a política da cidade. E em vários momentos eu tive discursos ácidos na tribuna em relação à maneira como se conduzia o governo Auríquio. Principalmente no governo Auríquio, no que pesa ao desenvolvimento econômico do município. Porque eu acho que a grande contribuição negativa que o ex-prefeito deu à cidade foi em relação ao desenvolvimento da cidade. Foi ali que a gente perdeu pujança. Foi ali que a nossa participação nos empregos, na geração de empregos, em relação ao ABC, toda caía. O PIB de São Caetano, que crescia na participação em relação ao PIB do Estado, foi perdendo força de 2006 para frente, onde a gente foi perdendo pujança, não só em relação ao Estado, à região metropolitana, e em todo o grande ABC, decorrente de uma política que foi, de certa forma, irresponsável. E aí eu tinha participação por estar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e já fazer aqueles alertas desde aquele momento, que nós estávamos perdendo participação, nós estávamos com uma política econômica equivocada em relação à cidade, tanto que a população de lá para cá empobreceu, a população de lá para cá perdeu os seus empregos, nós temos uma quantidade de postos de trabalho hoje em São Caetano menor do que nós tínhamos no passado. Boa parte da população de São Caetano hoje trabalha fora da cidade, porque não tem emprego em São Caetano, e quando não tem emprego em São Caetano, ele acaba consumindo fora e o comércio se enfraquece, e isso é uma gestão de forma irresponsável desde lá de trás. E eu fui crítico a esta forma desde lá de trás. O governo Auríquio tem acertos, o governo Paulo Pinheiro tem acertos, mas quando eu enxergo tudo o que aconteceu, especialmente quando a máscara caiu e os números reais foram expostos a toda a população, porque números que nem nós, vereadores, tínhamos acesso
em relação à dívida, aos contratos que estavam sendo firmados, a todos os problemas jurídicos que haviam em relação à gestão anterior. Esses problemas foram expostos, a gente entendeu o tamanho do problema que foi gerado através daquela administração. Então, defendi programas que foram bons no governo Auríquio, como defendo programas que são bons no governo Paulo Pinheiro. Mas entendo que na balança, nenhum dos dois modelos hoje faz São Caetano recuperar a sua pujança no desenvolvimento econômico. E quando a gente diz desenvolvimento econômico, é uma relação direta com a vida de cada um dos moradores. Porque desenvolvimento econômico significa a pessoa empregada novamente, menos dependente de programas sociais da prefeitura. Quando ela está empregada novamente, ela volta a ter um convênio médico, ela é menos dependente do sistema público de saúde, ela muitas vezes passa a conseguir colocar o seu filho numa escola particular, com o mesmo recurso você pode dar melhor qualidade àqueles que ainda não têm condição. Então, a cidade se reorganiza a partir do momento que você consegue devolver emprego e melhorar a arrecadação da cidade na atração de volta de empresas para o município. E é este o grande problema que houve naquela gestão e eu alertava a todos os momentos em relação àquilo. Por que o senhor, em um primeiro momento, pelo menos, apoiou essa atual gestão? No primeiro ano, um pouco mais de um ano, chegou a apoiar o governo Pinheiro, Exato. Que acabou virando oposição, que é o seu posicionamento até hoje, né? Por que naquele momento o senhor apoiou esse governo e por que virou oposição? Quando você lê a resposta das urnas, eu sempre fui muito crítico em respeitar a voz da população. Eu apoiava a candidata opositora ao governo Paulo Pinheiro por acreditar que ela poderia fazer um mandato melhor do que o seu antecessor. E eu entendia que aquele projeto era um projeto interessante porque eu podia fazer parte da construção daquele projeto. Eu poderia dar os meus palpites e dar as minhas opiniões e construir juntamente com aquela candidatura naquele momento. Aí a população chega num resultado de eleição e apresenta 60% ou mais de 60% indicando que o caminho que eles querem seguir é através do atual prefeito e que não desejavam seguir com aquele caminho. Como respeito à população, ainda que acreditava que não era um caminho correto, até porque rejeitei de ser vice-candidato a vice-prefeito naquela chapa no momento do atual prefeito e não entendia que aquele caminho era correto, mas maciçamente a população define que é aquilo que eles querem. E se é aquilo que eles querem, de que maneira eu poderia jogar contra a própria população e entender que deveria ser oposição desde o começo? O meu 1 ano e alguns meses de posicionamento a favor daquele governo foi muito mais num sentido de um voto de confiança àquele governo, de dizer, se vocês foram escolhidos de forma unânime, maciça pela população, estou eu aqui para ajudar vocês a acertarem. Ainda que não acreditava, porque senão se acreditasse teria juntado a eles junto na eleição, mas estou aqui para ajudá-los. Estou aqui para construir junto. Estou aqui para poder fazer acertar. Com 1 ano e pouquíssimos meses de gestão, eu entendo que, mesmo eu querendo ajudar, eles não queriam ser ajudados. Mesmo eu querendo contribuir, eles não acertavam. E a cidade e a população se colocando cada vez mais, rejeitando aquele modelo que foi colocado e foi imposto. Foi quando eu percebi que, mesmo eu querendo ajudar, o acerto não aconteceria, e aí eu passo a ajudar mais como oposição. Porque quando você via alguma coisa errada na cidade, e você como situação vai lá, procura o prefeito, procura a equipe, procura os secretários e fala, olha, dá uma olhada, a população está reclamando disso, está reclamando daquilo. E eles não fazem a coisa acontecer. Eu percebi que quando eu ia para a tribuna como oposição e descia a lenha em cima de um determinado problema, para que o barulho cessasse, as coisas aconteciam. Para que parasse de se criticar, os problemas eram resolvidos. E nessa situação, eu percebi que o meu trabalho perante a cidade dava muito mais resultado, eu como oposição, do que eu como governista. E aí eu acertei a linha e eu acredito que nesses últimos 2 anos e meio, eu contribuí muito mais com a cidade na oposição do que na situação. Agora, vereador, nós estamos em dias decisivos aí para a definição das chapas dos candidatos em todas as cidades. O seu vice ainda não foi anunciado, né? Isso ainda está em discussão. Qual a possibilidade de Gilberto Costa ser esse nome? Olha, eu converso muito com o Gilberto. Gilberto é um amigo há 20 anos, até um pouquinho mais de 20. Quando eu disputei a minha primeira eleição pelo PL, ele já era candidato pelo PL também. Nós somos parceiros de partido durante algum tempo.
inclusive parceiros de partido durante o meu primeiro mandato. Eu respeito, é uma pessoa importante no cenário, ele tem uma quantidade de votos significativa hoje, eu acho que formamos, eu, ele e o ex-prefeito e o atual prefeito, eu acho que os 4 nomes que hoje tendem a disputar a eleição com maior acesso da população às nossas propostas. Temos uma visão muito parecida em relação àquilo que se deseja para a cidade, a não manutenção dos 2 modelos que já foram apresentados para a população. O difícil é convencê-lo que ele tem que ser meu vice. Porque ele o tempo todo tenta me convencer que eu tenho que ser o vice dele. Na hora que a gente chegar num acordo, é capaz que a gente sela uma união. Há um entendimento comum de que é importante esta união. Porém, é difícil quem cede e quem entende. Há uma pesquisa sendo rodada, que precisa ser analisada com muita cautela, com muito cuidado, mas eu respeito muito o Gilberto, acredito que se ele pudesse ser meu vice, estaria de portas abertas. Eu entendo que é uma candidatura e é um nome, um grupo político que representa para nós um avanço muito grande, teve as suas oportunidades dentre diversos governos e apresentou um resultado favorável à população. Então, nós temos uma conversa muito boa. Se vai dar certo ou não, o tempo dirá. Depende mais dele definir se vai querer ser seu vice ou não. Sem dúvida. E ele vai dizer a mesma coisa que defende de mim ser o vice dele ou não. Então... E há alguma possibilidade de Fábio Palácio não ser candidato a prefeito, não encabeçar a chapa? Olha, a nossa candidatura está muito bem colocada, está muito posta. Hoje nós temos um arco de aliança de 6 partidos. Então, é muito difícil desmontar isso, desestruturar compromissos que nós firmamos com esses 6 partidos. Me expus na sociedade de uma forma muito contundente nesses últimos meses. É muito difícil a gente pensar em não ir para uma eleição agora para ganhar. Então, a minha candidatura está posta, como candidato a prefeito. A conversa tem que seguir neste caminho. Já tem data para a convenção? Dia 24, no chamado Super Domingo, que nós teremos lá em São Caetano, com praticamente as 4 convenções colocadas aí para o dia 24. Me permita retomar um assunto, você falou a questão das dívidas, né, pré-candidato, sobre as finanças e que na mudança de governo de Aurigo para Pinheiro fosse descoberto aí uma grande quantidade de dívidas, né? Como estão as finanças de São Caetano hoje? Ainda há essa dívida a pagar? É um desafio muito grande para o próximo prefeito? Ou uma questão tranquila de se resolver porque a arrecadação é muito alta na cidade? Olha, a dívida de São Caetano, herdada pela gestão passada, foi paga em parte, não foi paga na sua totalidade, me parece que um pouquinho mais da metade ela foi paga. Agora, esta nova gestão vem construindo uma dívida nova. Todos sabem que quando a gente está na nossa casa, os 3, 4 primeiros meses do ano são meses pesados, porque a gente paga muito imposto no começo do ano. O começo do ano é pesado para todas as famílias. Só que para a prefeitura é o contrário. Para a prefeitura é os meses que ela mais arrecada. Então todas as prefeituras salvam, economizam nos 3, 4 primeiros meses para gastar ao longo do ano, porque é o grande momento de arrecadação do município. São Caetano sempre economizou nos últimos anos na casa de 100 milhões, entre 100 e 130 milhões. Neste ano, nós começamos a ter o reflexo da crise. Nos 4 primeiros meses, porque nós temos essas informações através da prestação de contas que o secretário da Fazenda tem que fazer à Câmara, e infelizmente, falta de transparência desta gestão, o secretário não comparece à Câmara e manda uma assessora que se esforça muito para que ela possa fazer e tirar as dúvidas nossas, mas o secretário não dá a cara para bater, para se expor e a gente perguntar e questionar. Nesses 4 primeiros meses deste ano, foram arrecadados 30 milhões de reais a menos, reflexo da crise, porque passa todo o país. Entretanto, a prefeitura, nos 4 primeiros meses deste ano, gastou 80 milhões a mais do que gastou nos 4 primeiros meses do ano passado. Então, a prefeitura de São Caetano não pode culpar a crise por uma queda de arrecadação e uma situação apertada, difícil nas finanças do município. Porque ela está gastando a mais no ano difícil. Isso por conta do tamanho da máquina, na sua avaliação. Do tamanho da máquina, exatamente, por uma máquina inchada. Quando a responsabilidade com a gestão do dinheiro do município, com as finanças do município, que é o meu dinheiro, dinheiro de cada um dos munícipes que paga imposto em São Caetano, deveria ser contingenciar a despesa,
passar com cada um dos secretários, precisamos economizar, vamos gastar menos, vamos tirar o que é supérfluo, fazer com que as coisas diminuíssem, para que o dinheiro a menos que se arrecadou for suficiente para pagar as contas. Pelo contrário, está vendo que a arrecadação está caindo e está gastando cada vez mais. Então, este é a grande irresponsabilidade que as últimas gestões têm feito com o dinheiro público de São Caetano, com o dinheiro do nosso morador, deixando dívidas, e nós já percebemos que se o ano passado, se tínhamos um saldo de 130 milhões no início do ano, e mesmo assim a cidade terminou no vermelho no final do ano, este ano, que a conta dos 4 primeiros meses terminou no 0 a 0, imagina o que vai acontecer no final do ano. Uma dívida ainda maior, e quem pegar a prefeitura, e Deus queira que a gente possa fazer esse trabalho a partir do ano que vem, possa fazer um trabalho de forma responsável, de maneira a analisar primeiramente todos esses contratos para entender o que realmente se deve e o que não se deve, porque se eu estou entrando numa disputa como pré-candidato hoje, sabendo que a cidade vai gerar dívida, eu tenho que ter o planejamento pronto para gerir a cidade com a dívida. E não chorar 3 anos dizendo que eu tenho uma dívida e por isso eu não pude fazer nada. Precisa também diminuir o número de funcionários na sua avaliação. Nós temos que diminuir o número de funcionários e pagar melhor aqueles que hoje se dedicam e trabalham por São Caetano e que ganham um salário não condigno com as funções e com a região que existe. É possível estimar desde já quantos comissionados poderiam ser cortados? Você acha também que há necessidade de cortar secretarias ou não é preciso? Nós vamos enxugar a máquina pública trazendo, através desse enxugamento, um programa de resultado. A gente hoje não tem nenhum tipo de medição de resultado, não tem metas, a gente não consegue aferir o trabalho do funcionário, saber se ele está realmente dedicado ou não através de indicadores, porque todas as empresas privadas trabalham através de indicadores. Eu conheço experiências em cidades do interior, próximos aqui a São Paulo, que implantaram ISO 9000 na prefeitura. E por que São Caetano, com o recurso que tem, não pode implantar ISO 9000? Só que a partir daí o funcionário é medido. Aquele que trabalha bem, ganha bem. Aquele que não trabalha bem, não ganha bem. E você tem até indicadores para poder desligá-lo. Então, é fundamental a gente profissionalizar a máquina pública. Não dá para continuar da maneira como está. A maneira como está gera espaço para corrupção. Quando você profissionaliza, dá metas, você fecha as torneiras da corrupção, porque você faz uma gestão mais transparente. E se a gente não administrar São Caetano com uma gestão transparente, com metas, fechando tudo que é torneira da corrupção, a gente não vai conseguir dar o resultado que a população espera. Uma última pergunta. A gente falou aí da possibilidade do apoio do PEN à sua candidatura, isso está sendo discutido. Recentemente o PSC anunciou apoio também à sua pré-candidatura. Mais algum partido deve anunciar? Você está conversando com outras legendas? Tem alguma previsão aí de mais uma adesão à sua pré-candidatura? Legendas que mantêm conversação abertas conosco são o PTB, o PRB e o PROS. Esses 3 partidos nos procuraram, fizemos algumas reuniões, temos conversa, eles têm conversas também com outros. O PTB tem candidatura própria, é o Pádua Tortorello, seu candidato. O PRB e o PROS estão ligados, de certa forma, ao governo, mas nos procuram e fazem conversas abertas conosco. Então, há possibilidade de novas adesões de outros partidos chegando também. Além de algumas outras siglas com estruturas menores. Mas estamos conversando com outros partidos e a tendência é que este grupo, que começou com o PR somente, depois trouxe mais 3, depois trouxe mais o PTB, trouxe o PSC agora, e a tendência é que esse grupo ainda cresça até as convenções. Bom, a gente está chegando, infelizmente, ao fim do nosso bate-papo. Fica à vontade para falar com os nossos internautas, principalmente quem mora em São Caetano, que acompanha essa conversa. Olha, a cada um dos nossos moradores de São Caetano, que estão aqui assistindo pelo RDTV essa nossa entrevista, eu quero que vocês possam refletir muito a respeito do que vem acontecendo com São Caetano. Essa cidade que a gente mora hoje é a cidade que já nos orgulhou, como já tivemos orgulho de São Caetano no passado, aquela cidade em que éramos motivo de reportagens e mais reportagens nas TVs, nos jornais, mostrando a pujança da cidade, seja ela no esporte, fosse ela na educação, uma cidade que cada lugar que nós chegávamos nesse interior, com a placa do carro escrito São Caetano, todo mundo queria saber o que era São Caetano, e nós vendíamos de peito aberto, de coração cheio e animado, o que era São Caetano.
uma cidade que atraía empregos, atraía empresas, todo mundo queria montar sua empresa aqui, queria vir morar aqui. Esta era a cidade que nos orgulhávamos. Que cidade é essa que nós temos hoje? Que modelo é esse que vem administrando São Caetano há alguns anos e que não nos faz ter o mesmo orgulho, a mesma autoestima? Perdemos a nossa identidade. É esta identidade que nós queremos resgatar em São Caetano através de um novo modelo de gestão, mais moderno, mais dinâmico, fazendo São Caetano voltar a olhar para o futuro e voltar a ocupar o protagonismo que já teve nesse país. É dessa maneira que pensamos que São Caetano precisa de uma mudança verdadeira e profunda. Vereador Fábio Palácio, do PR, pré-candidato a prefeito de São Caetano, muito obrigado pela presença mais uma vez no RDTV. Boa sorte na campanha e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado também a você, caro internauta. Acompanhe mais vídeos, mais entrevistas com pré-candidatos, não só de São Caetano, mas de todo o ABC, no site reporterdiario.com.br. Até uma próxima.